Lucas capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, é uma parábola bem conhecida do Senhor Jesus, e diz assim o texto: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça com meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, bendito seja o teu nome. Deus, nesta noite, colocamos mais uma vez nossa vida diante de ti e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Tu sabes cada uma das nossas demandas, aquilo que afeta a nossa paz, que aflige o nosso coração. E por meio desta palavra que o Senhor Jesus falou há quase 2000 anos, consola nossos corações hoje à noite, Senhor, e nos instrui o que devemos fazer. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus contou 52 parábolas ao longo dos 4 evangelhos. E uma das características das parábolas de Jesus é que elas não mencionam nomes próprios, nem diz que são a parábola. Há duas exceções. É a parábola do rico e Lázaro, que Lázaro tem um nome, né? O pobre Lázaro, enquanto o rico nem nome tem, né? E essa daqui. São duas exceções. Porque Lucas já diz que Jesus contou uma parábola dizendo qual é o propósito. Então, muitas vezes tem até no texto dizendo, e contou essa parábola, mas o propósito não é revelado no início. Aqui é uma exceção, tá? E as exceções servem para confirmar a regra. Mas que bom, que ajuda a entender, a gente entender melhor isso aqui, né? Então, uma parábola, que é o que a gente chama hoje de ilustração, tem o sentido mais ou menos como de uma piada. Deve ser contado e o objetivo alcançado logo imediatamente. O objetivo não é a gente contar uma piada e explicar. A ilustração também tem uma moral da história. Não tem necessariamente que ser identificado cada elemento de uma ilustração ou de uma parábola, tá? A gente não vai dizer aqui que esse juiz iníquo representa Deus. Não, não é essa a ideia. Deus é o justo juiz, não o iníquo, né, que age com iniquidade, que é um tipo de pecado. Nós estudamos aqui recentemente. Não, tem uma moral aqui. A moral dessa parábola, né, a moral da história, é que até mesmo um juiz pode ceder a uma viúva que não tinha representatividade nenhuma naquela época, né? E vê que ela fala diretamente com o juiz, ela não fala com ele por meio de um advogado, não é num tribunal, ela vai importuná-lo pessoalmente, algo completamente fora da realidade, tá? Naquela época e hoje também. Hoje também. Hoje mais ainda, né? Porque a burocracia aumentou, então os meios para chegar até uma autoridade como essa aumentaram. Mas para chegar até a maior autoridade do universo, não há burocracias. Há um caminho e é um caminho certeiro. E esse caminho está sempre aberto e cada vez mais aberto para nós, seus servos, seus filhos, tá? Então, com o passar dos anos, o caminho foi sendo mostrado. O caminho veio, disse, eu sou o caminho, e quando ele morreu na cruz, havia um véu no templo em Jerusalém, uma cortina, digamos assim, e essa cortina que separava o povo comum e até mesmo os sacerdotes comuns da presença mais íntima do templo, lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e o propiciatório, que é a tampa da arca, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano,
se rasgou. E é muito interessante que a Bíblia diz que esse véu, né, essa cortina se rasgou de alto a baixo. Como é que foi isso? Foi alguém que subiu numa escada e começou a rasgar lá de cima? Não. Significa que Deus mesmo rasgou esse véu. Esse detalhe faz muita diferença. Não foi de baixo para cima, né? Se fosse a gente que quisesse rasgar uma cortina, né, sem uma escada, a gente rasgaria embaixo e a gente sabe. Fez um primeiro rasgo no tecido, é só puxar, ele vai reto. Não é assim que o pessoal vende tecido ainda hoje? Não se corta o tecido, a peça todinha. Corta só um pouquinho e quem vende tecido rasga o resto. É assim que funciona. Então significa que o próprio Deus abriu o caminho, disse, agora vocês não precisam mais de outros seres humanos para representá-los. O único ser humano é Jesus Cristo, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Então veja só, além de nós termos acesso direto a Deus, sem a burocracia, como para falar com a autoridade humana, nós somos incentivados a buscá-lo sempre, a falar com ele sempre. E mesmo que pareça demorado, o Senhor responderá depressa. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus sabe quando agir, ele age no momento certo. Até Deus responder, o que é que nos cabe? Continuar insistindo em oração. E há exemplos bíblicos disso. Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, o maior profeta em termos de milagres, né? Porque o mais importante foi Moisés, que escreveu a lei e viu Deus face a face. Elias não teve esse privilégio, aliás, ninguém teve. Ele orou para que não chovesse, segundo a palavra de Deus. E por 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou para chover. Mas ele não orou uma vez só. Ele orou a primeira vez e mandou o seu assistente olhar o céu, como é que estava, se havia alguma nuvem, se a chuva estava chegando. E orou a segunda, e vai lá olhar. E orou a terceira vez. Se Elias tivesse orado apenas 6 vezes, não teria chovido. Se Naamã tivesse mergulhado no Rio Jordão apenas 6 vezes, não teria ficado curado. Foi necessário o 7º mergulho, a 7ª oração. Deus responde orações quando Ele quer. E às vezes Ele só quer responder quando a gente insiste. Todos nós sabemos disso na prática. Orei por uma coisa uma vez, Deus respondeu no mesmo dia. Já aconteceu com vocês, eu suponho. Orei por uma coisa 10 anos, Deus não respondeu. 20 anos, aí foi quando Ele respondeu. Aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu passei a orar pela minha família, porque eu entendi que todos estavam indo para o inferno. E estavam mesmo. Agora, esse ano passado para cá, algumas pessoas têm se convertido. Depois de 1 ano e pouco, quando eu me converti, minha tia voltou-se para Cristo. No dia do meu batismo, com 6 meses de crente, minha mãe voltou-se para Cristo. Depois de 9 anos afastada, segue com o Senhor, graças a Deus. Meu pai se converteu no leito da morte. Foi falta de pregação? Não. Tem coisa que não depende de nós, irmãos. Por melhor que seja o nosso testemunho, o Senhor Jesus, que é Deus, os seus irmãos de sangue, os outros filhos de Maria, só se converteram após a ressurreição do Senhor. Em João capítulo 7 diz isso. Será que era falta de testemunho do Senhor Jesus? Será que era falta de pregação ou de milagre que eles não viam? Não. Muitas coisas. Na verdade, talvez 1,5%, 2% das coisas esteja de acordo no nosso poder. O resto está no poder do Senhor. A gente não tem controle das coisas como a gente pensa que tem tanto controle assim. Até o livre-arbítrio. Eu posso escolher tomar café ou não tomar café essa hora da noite. São 8h25 da noite. Eu posso escolher tomar ou não tomar. Não há nada na minha saúde que me prejudique. Eu não tenho gastrite, eu não estou com a boca ferida, eu posso tomar café.
Agora, eu não posso escolher tomar café essa hora e dormir na hora que eu sempre durmo. Eu não, porque o café afeta o meu sono. Não afeta de muita gente, mas afeta o meu. Ou mesmo a Coca-Cola. Se eu tomar essa hora, 2 da manhã, 3 da manhã acordado. Então, nós não temos uma vontade tão grande assim, uma liberdade, um poder tão grande. Agora, Deus pode responder orações, e Ele responde. Agora, muitas vezes, Deus só responde orações de pessoas persistentes. Como eu costumo dizer sempre, há bênçãos, e são muitas, não são poucas, que só chegam para os perseverantes. Se formar num curso superior, só vai se formar quem for fiel até o fim do curso. Quem fizer os trabalhos, quem assistir às aulas, quem lê os livros, quem se submeter àquele processo. Morar numa casa, comprar uma casa, só vai ser proprietário de uma casa, a não ser que você herde ou ganhe. Se você for comprar, se você se limitar por um tempo para pagar a parcela da casa, ou de um carro, ou de qualquer outro bem mais caro. De igual modo, há muitas bênçãos que não dependem do nosso esforço, do nosso trabalho, mas que dependem da ação exclusiva de Deus. Então, o que depende de Deus, o que é que a gente pode fazer? Orar e confiar perseverantemente em oração. É assim que acontece. Poucas vezes na Bíblia Deus diz para as pessoas não orar. Mas eu só lembro de 2 casos. O primeiro caso foi quando Deus disse: não vou responder de jeito nenhum. Ele disse isso para Moisés e para Paulo. Não ore mais. E, curiosamente, foi na 3ª vez que eles oraram. Moisés queria pedir uma coisa a Deus, e Deus disse: Moisés, chega, não fale mais comigo sobre isso. Paulo também pediu que Deus tirasse o espinho da carne, que era um demônio que o atormentava, tá? O próprio texto diz, segundo aos Coríntios 12, era um espírito, era um mensageiro, o texto diz, é um mensageiro de Satanás. Mensageiro, gente, é anjo. Não está traduzido como um anjo de Satanás para não impactar muito o povo, mas é isso que diz o texto bíblico. Era um anjo de Satanás, ou seja, um demônio que o atormentava de alguma forma. Nós não sabemos como. Deus disse: chega, a minha graça te basta. Não fales mais comigo sobre isso. E a outra vez que Deus disse para não orar, não ore por alguém que está vivendo em pecado, porque cometeu pecado para a morte. Se você, primeira carta de João, capítulo 5, não ore. Não ore pelo irmão que você, 5,16, que está em pecado, porque se ele cometeu pecado para a morte. Como a gente sabe isso? Só quando Deus revela. No entanto, tem uma causa, tem um momento na vida que Deus não quer que a gente ore, mas que a gente haja. Por exemplo, na travessia do Mar Vermelho. Moisés, por que clamas a mim? Deus disse, diga ao povo que marche. Não era hora de orar. Era hora de quê? De agir, de atravessar o mar. Então, cada um avalia a sua própria vida diante de Deus agora. Ao contrário do que Cassiane cantou, né? E eu cantei muito, Deus rejeita a oração. Oração não é alimento. Alimento é a palavra de Deus. Embora a oração também nos fortaleça, a Bíblia não menciona a oração como alimento em nenhum momento. Oração é a palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Jeremias 15:16. Ezequiel, capítulo 3. O que você está vendo? Estou vendo um rolo. Aqui para vocês, pernambucanos, é mais forte ainda, por causa do bolo de rolo, né? Que é o nome que vocês deram ao rocambole, né? Era como um rocambole, era como um bolo de rolo. Era um rolo que era o livro da lei. Deus disse, coma a minha palavra. Deus um dia me disse isso também, com base
quando eu estava lendo Ezequiel capítulo 3, coma, e eu comi, e venho comendo até hoje. E João também, no livro de Apocalipse, coma, a palavra é alimento. Oração nos fortalece, mas não é o alimento. Não há vida cristã equilibrada se não houver Bíblia e oração. E o que é mais importante? Eu respondo com uma pergunta. O que é mais importante? Qual é a asa mais importante de um avião? É a do lado direito ou a do lado esquerdo? Quando a gente está lá em cima, a 11 quilômetros de altitude, a gente até queria que tivesse mais duas. Ai, meu Deus. Em dezembro, eu tenho medo de altura, mas eu não tenho medo de voar. Mas meu pai, infelizmente, né, nos últimos anos isso se intensificou até sua morte. Ele já não andava mais nem de elevador. Então ele nunca pôde ir lá na minha casa, lá no meu apartamento, quando eu me mudei. Foi, mas não subiu, né? Então aqui ele não pôde vir aqui em Recife por causa do elevador também. E aí, quando eu estava viajando, viajei em dezembro, de avião, e aí eu fiquei mandando para ele, né? Eu já tinha conversado com ele, fiquei mandando foto, vídeo, né, da altitude, da velocidade, filmei a decolagem, o pouso, ele gosta de velocidade, né? Gostava, né? E aí a gente ficou brincando sobre isso. Ele, Deus me livre, né? A velocidade tudo bem, que ele gostava, ele era motoqueiro e gostava bastante. Mas a altura não. Seja como for, irmãos. O que Deus espera de nós? Ou, você sabe, é hora de fazer o quê? É hora de parar de orar sobre determinado assunto, porque Deus já respondeu. É hora de continuar perseverando em oração. É hora de agir ou é hora de fazer as duas coisas? Cada um de nós sabe o que deve ser feito. E se for hora de orar, ore insistentemente. O último versículo que eu li, Lucas 18, 8, diz, Jesus diz, né? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Isso é uma passagem que, quando eu era mais jovem, eu não entendia bem. Mas cada vez que vou ficando mais velho, eu entendo melhor essa passagem. Ontem no seminário, eu passei um vídeo e tenho conversado, tem uma disciplina sobre isso, que eu estou dando aula, a gente chama de teologia contemporânea. São só as heresias que surgiram dentro da igreja nos últimos 200 anos. Então passei o vídeo de um pastor que disse que Jesus tinha segundas intenções com a mulher samaritana. O nome desse pastor é Ed Renekiewicz. Está lá, para quem quiser ver, sem o menor pudor, sem a menor vergonha. E muita gente o segue, muita gente. Outro pastor, Ricardo Gondim, esse é mais antigo, eu ouvi Shed pregar, dizendo o seguinte, eu daria um braço para pregar como Ricardo Gondim, antigamente. Ele pregava muito mesmo, né? Você lembra dele? Sim, sim. É isso, isso. É. Há muitos anos já ele ensina que Deus não conhece todas as coisas. Deus abriu mão de conhecer o futuro para se relacionar com a humanidade. Então essas coisas a gente tirou no seminário. Os irmãos ficaram muito chocados ontem, porque não conheciam, né? Mas é natural. Então, o Filho do Homem, quando vier, vai achar fé na terra. Sim, porque nos achará aqui. Mas a ideia é que a fé vai diminuindo, como o Dinho falou no princípio mesmo. O amor de muitos esfriará, ou de quase todos. A Bíblia aponta para uma apostasia final. É um dos sinais da segunda vinda do Senhor. Então muitos vão apostatar. Mas nós vamos dar o sétimo mergulho, vamos orar a sétima vez, vamos importunar, entre aspas, a Deus. Para Deus é um prazer ouvir a oração dos seus filhos. Mas vamos, como essa viúva fez, importunando um juiz, que Deus nos ajude para que perseveremos, continuemos perseverando. Tá? E se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos continuar o estudo que estamos vendo. Agora nós vamos continuar sobre a doutrina de Jesus Cristo, a cristologia. Tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe.